de dar bom dia ou boa tarde, né, a todos que nos acompanham. Eu sou o Marcos Bicudo, sou o CEO, né, da Vedacity, e tenho aqui na minha companhia o Luiz Guggenberger, que é o nosso executivo responsável por sustentabilidade e inovação. Nós vamos aí junto com vocês curtir, né, e compartilhar a nossa experiência com esse olhar para a sustentabilidade, mas como uma grande janela de oportunidade, né, uma alavanca para inovar e para criar valor compartilhado. E nós vamos falar sobre isso nos próximos slides. Primeiro, contextualizando, né, a Vedacity, que é uma empresa que atua na construção civil há 84 anos, não é que nós estamos atuando nesse mercado. Muito bem, aí está o nosso slidezinho, desde 1936. Eu vou mostrar aqui em seguida uma linha do tempo, mas para que vocês todos saibam que a Vedacity é uma empresa familiar brasileira, portanto uma empresa local. Ela é pioneira, né, em 1936, né, através do engenheiro Otto Baumgart. Nós fomos a primeira empresa a apresentar ao mercado uma linha de impermeabilizantes para a construção civil. E por mais de 80 anos nós estamos aí nessa trajetória, liderando, né, esse segmento muito importante, né, na construção civil, um setor também muito relevante, né, para a economia brasileira, que tem sofrido recentemente, né, com uma recessão, perdido, né, um pouco da sua importância dentro de toda a economia brasileira, mas ainda muito representativo, tendo impacto direto, né, na geração de emprego e geração de melhores condições também de habitação, né, para a população brasileira. Na linha do tempo, 2017, eu sou o primeiro executivo que não faço parte da família. Então, tenho essa responsabilidade, né, de ser o primeiro a comandar, né, uma empresa muito tradicional, né, uma empresa familiar, líder, que atua também num setor muito tradicional, né, e pouco inovador, que é o setor da construção civil no Brasil. E durante todo esse período, desde a minha entrada, nós estamos nessa jornada aí de transformação, né, mudando o nosso modelo comercial, ampliando a nossa oferta de produtos, não apenas para o mundo B2C, né, através da revenda de material de construção, mas também para o mundo B2B, né, das construtoras e obras de infraestrutura. E recentemente, né, e o Luiz vai tratar disso mais à frente, na nossa apresentação, nós já estamos dando frutos, né, trazendo tecnologia, né, para o canteiro de obra, já transformando ou preparando uma transformação mais profunda, né, do nosso modelo de negócio, como aí um agente, né, protagonista, né, de transformação desse setor tão importante, mas com muitos desafios, que nós vamos tratar mais à frente. Vale ressaltar que somos uma empresa de gente boa, né, nós temos altos níveis de engajamento, nós recém completamos uma pesquisa pela Kincentric, né, Spencer Stuart, com uma perspectiva de parâmetros globais, né, e temos 86% de engajamento geral na nossa força de trabalho, são aproximadamente 700 colaboradores. Nós temos 3 plantas, São Paulo, capital, Itatiba, que é uma cidade no interior de São Paulo, e em Salvador, na Bahia. Então, são 3 plantas, onde nós fabricamos os nossos produtos, com um faturamento aí aproximado, né, um faturamento bruto em torno de 600, 650 milhões de reais. Então, essa é um pouquinho o contexto, e eu queria agora falar um pouco, né, dessa jornada nossa, né, de como olhar, né, a sustentabilidade como uma grande alavanca, né, para a criação de valor e transformação do nosso negócio, e o olhar da sustentabilidade exige, né, essa busca do equilíbrio, né, essa
a criação de valor, né, econômico, obviamente, né, remunerando o capital do nosso acionista, mas também buscando, né, criar valor social e também ambiental, ou seja, o triple bottom line, né, que é o jargão aí das empresas com esse viés, que hoje, e nós vimos isso até antes da pandemia no World Economic Forum, muitas empresas e governos, inclusive, falando sobre a transformação, né, o nosso capitalismo hoje, que gera, né, obviamente, é um modelo bastante viável, né, tem se provado, né, ser um modelo viável, mas que cria desigualdades, né, e muitas oportunidades, né, dessa busca de equilíbrio. Então, falou-se muito nessa transição, né, hoje em dia, de um capitalismo de shareholder, né, de criação de valor para o acionista, para um capitalismo de stakeholder, ou seja, criando valor não apenas, né, para os nossos acionistas, mas também para os demais stakeholders, né, de toda a cadeia de valor onde o negócio está inserido. E aí surge o termo ESG, né? Acho que todos nós estamos ficando mais e cada vez mais, né, familiarizados com o Environmental, Social and Governance, que seriam aí as novas diretrizes desse novo olhar, né, de transformador, né, desse capitalismo e essa transição, né, de shareholder para stakeholder, e nessa busca, né, de transformar, né, esta criação de valor. E basicamente é disso, né, que nós queremos tratar. Só me recorda que o próximo slide, Luiz, exatamente fala sobre esse jargão, né, da sustentabilidade. Não sei quantos de vocês estão familiarizados ou convivem muito com a temática, né, da sustentabilidade, mas ela sempre foi tratada, talvez até subestimada e subjugada, né, como uma licença para operar, né, você aí lidar, né, com o seu footprint, com os impactos, com as externalidades e ter essa licença para operar. E acho que o grande desafio com esse novo olhar é ter uma licença social para inovar, né, para transformar, para criar novos modelos de negócio que privilegiem o valor compartilhado, a busca de criação, né, de valor ambiental e social. E agora eu queria, obviamente, colocar isso em prática, né, e compartilhar isso com vocês e convidar o Luiz, né, que é o nosso executivo aí de inovação e sustentabilidade, né, dentro dessa lógica, né, onde sustentabilidade é uma alavanca para valor. E o Luiz vai compartilhar essa jornada aqui juntos, né, Luiz? Nós temos trilhado aí nos últimos anos na busca, né, de transformar, né, o nosso modelo de negócio e colocar a Vedacity como um agente protagonista, né, transformador na indústria da construção civil tão carente, né, de inovação, e que apresenta grandes oportunidades que nós vamos descrever aí para vocês, tá? Então, Luiz, por favor, com você. Isso aí, Marcos. Bom dia para quem é do Brasil, para quem é de fora, boa tarde. Seguindo aqui um pouco do que o Marcos disse, deixa eu só mudar aqui o slide. Opa! A gente tem grandes desafios para enfrentar aqui no Brasil, e em especial o tamanho do impacto que essa indústria da construção civil pode promover para o desenvolvimento do nosso país, né? A gente vê muitos programas governamentais como o Casa Verde Amarela, o antigo Minha Casa Minha Vida, que estavam muito olhando para o número do déficit habitacional, que é um número muito grande, muito considerável, mas além disso, é importante que a gente passe a olhar também o número de moradias inadequadas aqui no país. A gente tem debatido muito de que a gente pode dar uma grande contribuição para diferentes áreas, como a área da educação, a área da saúde, e até mesmo da geração de renda, a partir do momento em que a gente começar a encarar mais de frente
a resolução deste problema das moradias inadequadas. Porque dessas 16 milhões de casas que a gente mostra aqui para vocês, um outro dado vindo do SUS, antes da pandemia, era a quarta maior causa de internações de doenças respiratórias, sendo que destas, 36% advindas de mofo. Então, ou seja, uma criança não vai conseguir performar adequadamente na escola quando ela tem que desenvolver uma série de atividades dentro da casa dela. Então, muitas vezes essa criança, quando tem um quarto, este quarto não é tão habitável, porque ele não deve ter nem mesmo uma janela, tampouco ele deve ter, além da ventilação, ele deve ter algum problema de infiltração, que deve ter gerado mofo. Logo, essa criança também vai passar uma grande parte do tempo dela dopada com medicamentos ou até mesmo dentro de uma fila de um hospital ou de um posto de saúde. Então, essa criança tende a não conseguir se concentrar nos estudos, não conseguir realizar suas atividades de casa, porque ela tem essas condições na sua casa. Então, a gente acredita que por meio da melhoria da qualidade das habitações, a gente consegue impactar duas destas áreas, que são duas grandes áreas vitais para o desenvolvimento do país. Um outro dado que eu quero chamar a atenção aqui de vocês é quando a gente fala aqui do desastre ambiental, é o impacto que toda a cadeia da construção civil provoca. Está aqui a Ellen MacArthur Foundation, que aponta este dado, de que 54% dos resíduos do planeta são produzidos por esta indústria. Então, a gente tem um desafio muito grande de olhar essas duas dimensões, a dimensão social e a dimensão ambiental. Agora, a gente pode olhar esses dados todos, o lado vazio e o lado cheio do copo. O lado vazio é que esses números são todos uma grande desgraça no país. O lado cheio do copo é que são enormes oportunidades, como bem disse o Marcos aqui na introdução, são grandes alavancas para a gente construir inovação, para a gente conseguir construir valor, tanto para a sociedade, quanto também para a empresa e para todos os seus stakeholders. E é nisso que a gente tem batalhado. A gente teve um trabalho no ano passado com a Synetics, onde nós construímos os nossos direcionadores de impacto olhando uma visão até 2030. Quais são as transformações e os impactos que essa indústria da construção vai sofrer nestes próximos anos e como é que a Vedacity deve se portar, como é que ela deve investir para estar conectada, acompanhando esse zeitgeist ao longo deste tempo todo. Então a gente vai olhar a dimensão de soluções, olhando bastante negócios circulares, olhando muitos produtos e serviços para que os ambientes sejam mais saudáveis para as pessoas. A gente vai olhar operações, então toda a nossa cadeia de valor, a gente olhar eficiência e sustentabilidade dos nossos recursos, de redução de resíduo, de redução de pegada de carbono, olhar para a diversidade e direitos humanos, e a dimensão de sociedade, para a gente olhar tanto o déficit habitacional quanto a insalubridade de casas, e a gente ser um agente catalisador, um agente articulador para influenciar outros atores da construção civil, para que todos nós juntos comecemos a encarar todos esses números e esses fatos que a gente tem no contexto. Disso a gente construiu, então, os nossos movimentos estratégicos, a partir desses direcionadores que guiam toda a estratégia da Vedacity para esses próximos 10 anos, onde a gente olha desde educação do profissional, a olhar também, investir no próprio resíduo, a própria cadeia de resíduo, transformar-se em soluções mais sustentáveis, olhar para os nossos produtos e mercados, tanto no segmento B2B, que a gente chama aqui, que é o mercado de construtoras, aplicadores, o mercado mais técnico, quanto no B2C, que é o varejo, especialmente o mundo da autoconstrução e da reforma. A gente olha uma quarta dimensão, que é trazer servitização e sistema de construção baseado em dados, com todos os avanços tecnológicos. A gente até tem um outro dado da McKinsey, de 2017, a construção civil como o segundo pior setor em digitalização em todo o planeta. E a gente quer acelerar essa digitalização dessa indústria. Olhar para retrofit, smart living nas construções, propor mais digitalização também para o varejo e para a indústria. A gente carece
de institutos de pesquisa que consigam monitorar melhor os dados e performance desse setor. A gente acredita que a tecnologia pode ser um grande aliado para tudo isso, e a gente tornar mais visível aos olhos dos nossos consumidores que em todas as edificações tem um selo de qualidade dos nossos produtos e dos nossos serviços, para que então a gente consiga contribuir para promover com que as moradias sejam mais saudáveis, sustentáveis e acessíveis. Com tudo isso, né, e com a introdução do Marcos, a gente compartilha aqui com vocês uma novidade que a gente já vai anunciar em breve para o mercado de uma maneira mais massiva. Até 2022, a Vedacity tomou essa decisão de buscar a certificação como uma empresa B. Nós queremos nos tornar uma B Corp, porque a gente acredita muito que entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, como diz a Artemisia, é possível ficar com os dois, e é para isso que a gente quer trabalhar a perspectiva para os próximos anos. Nessa jornada, a gente tem trabalhado com inovação aberta desde 2018, quando nós lançamos o Vedacity Labs, o nosso programa de aceleração corporativa. Nós já aceleramos 10 startups em 2 ciclos, e tem sido um aprendizado muito importante, muito interessante para nós, entender como é que a gente pode levar mais tecnologia, seja para a construtora incorporadora, seja para o aplicador, seja para a indústria de materiais, seja para o varejo da construção, seja para nós mesmos no Vedacity. A gente tem aprendido muito e tem trazido muitos insights dos empreendedores para a nossa própria cultura interna, e disso culminou a gente, então, ter tomado uma decisão estratégica para o nosso negócio, que foi de criar uma spin-off, de criar uma empresa, que é a TrueTech, esta empresa que vai comercializar soluções em parceria com as startups que nós temos acelerado. Como parte da estratégia, inclusive, em maio deste ano, nós adquirimos uma das startups que passaram pelo primeiro ciclo, que foi a ConstruCode, trouxemos o CEO dela para ser um dos executivos dessa spin-off, para nos auxiliar também com toda a bagagem, toda a experiência que ele tem acumulado em levar tecnologia para a construção civil. Como é que a gente, então, trabalha isso? Basicamente, a nossa oferta de valor dentro da TrueTech, a gente pegou todo o ciclo de vida da saúde de uma edificação, e comparado até ao ciclo de vida de saúde humana, a gente transpôs isso para o ambiente, né, construtivo, para uma edificação, para uma casa, para um edifício, e a gente quer levar as tecnologias para cada um desses estágios de vida, desde a análise do terreno, desde a concepção e elaboração do projeto, a fabricação de materiais, a execução de uma obra, ela depois exposta ao meio, o uso e operação dessa obra, até mesmo manutenção, e por que não olharmos a demolição ou a reabilitação daquela edificação. E tudo isso também trazendo indicadores e influenciando esses players todos a olharem a sustentabilidade. Então, quando a gente traz uma tecnologia, como é o caso da ConstruCode, que digitaliza plantas nos canteiros de obras, onde hoje um dos grandes desafios, a gente imprime projetos, muitas cópias por dia, e muitas vezes já chegam defasados dentro do canteiro de obras, com um código, uma etiqueta com QR Code, através de um celular, através de um tablet, você consegue acessar e atualizar rapidamente os projetos. E isso, a gente começa a eliminar resíduo e contribui para a gestão deste resíduo dentro do canteiro de obras. Então, a gente começa também a querer influenciar, por meio da tecnologia, este pensamento de como a gente usa a sustentabilidade como um driver para a gente, então, trazer mais eficiência, reduzir custos e entregar em maior velocidade as nossas obras. E sem deixar de olhar também o varejo da construção civil, como a gente tem aqui o caso de duas aceleradas, a Obra Azul e a Elixir, que trabalha com inteligência artificial e hoje já nos possibilita cruzar dados, tanto de SNOP da indústria, quanto Sell-in e Sell-out, com toda a cadeia do varejo, e trazendo dados tanto para a indústria, quanto também disponibilizando esses dados para a cadeia do varejo, para que tenha maior inteligência na relação transacional com a indústria. Outro aspecto
importante que a gente vem trabalhando dentro dessa visão de sustentabilidade, nós participamos de uma coalizão que foi criada em 2018, idealizada pela Artemisia, que é uma aceleradora de negócios sociais aqui no Brasil, junto com a Gerdau e mais outros 2 players da indústria, que é a Tigre e a Votorantim Cimentos, e a gente tem acelerado cerca de 15 startups por ano que trabalhem com a agenda de soluções para resolver os problemas da moradia para a população de baixa renda. E com isso a gente espera criar esta conexão entre esses empreendedores que passam pelo Lab Habitação, também com o nosso programa Vedacity Labs, para que a gente também tenha soluções olhando para todo este mundo das reformas e de todos os desafios da moradia em si na população de baixa renda. Então, com isso, a gente mostra aqui para vocês essa conexão que a gente tem feito entre o social, entre o ambiental e entre a inovação aberta, impulsionando a criação de negócios e a exploração de novos mercados para a própria Vedacity. Fruto de tudo isso que a gente vem construindo, no início deste ano, construímos o nosso propósito junto com os nossos colaboradores e cada vez mais eles estão imbuídos deste propósito em levantar todos os dias da cama e vir trabalhar nesta empresa e entender que a sua atividade administrativa, aquele operário que está lá na produção, fechando um balde de Vedacity, entenda que no final do dia ele está entregando um produto que transforma a vida de milhões de pessoas e melhora as condições de habitação, fazendo da sua casa a nossa causa em si. Então, basicamente era isso que Marcos e eu, a gente gostaria de apresentar aqui e compartilhar com todos vocês. Então, temos aqui alguns minutinhos para algumas perguntas. Estamos aqui à disposição para a gente falar um pouco com vocês aqui na plenária. Bom, Marcos, Luiz, muito obrigado aí pela apresentação. Parabéns, né, pelo caminho que vocês estão trilhando aí da Vedacity. Eu acho muito legal assim, uma empresa olhar também pela essa questão social, e o que vocês levantaram sobre as habitações assim no Brasil é algo extremamente relevante, né? E esse impacto que tem no desenvolver das pessoas que moram, né, nesses lares, assim, isso é muito bom, assim, que outras empresas também tenham essa mesma chave, né, de olhar para isso também. Estou olhando aqui, assim, a gente não tem nenhumas perguntinhas aqui. Queria, então, agradecer vocês pelo tempo de vocês. Muito obrigado pela apresentação e até uma próxima aí. Muito bom. Obrigado, Lucas e todos. Obrigado a você, Lucas. Um grande abraço. Boa continuidade de evento para vocês.